Eu acredito muito que aquilo que nós ouvimos exerce sobre nós grande, extrema e poderosa influência. É por isso que nós precisamos ser seletivos naquilo que ouvimos. Ao invés de desperdiçarmos tempo ouvindo qualquer coisa, podemos escolher se aquilo que vamos ouvir irá agregar a nós ou não. É tão importante ouvir que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que sem fé é impossível agradar a Deus. E que pela fé você pode se tornar o ponto de contato entre o céu e a terra, o sobrenatural se manifestando no natural, o extraordinário manifestando no ordinário, no comum, que acontece no dia a dia da vida. E se você é o tipo de pessoa que deseja ouvir mais da palavra de Deus, eu quero te fazer esse convite. Todas as segundas-feiras aqui nesse canal, uma palavra nova de direcionamento e inspiração para a sua vida, e eu tenho certeza que irá abençoar muito você. E se você deseja conhecer mais das Escrituras e ouvir o que Deus tem para falar ao seu coração, então se inscreva, assine e receba todas as segundas-feiras, às 20 horas, uma mensagem nova de Deus para o seu coração. Observe uma coisa comigo. Davi é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, se não a mais. Por conta da sua vitória contra o gigante, por conta de todo o desfecho da sua história, de ser alguém desprezado dentro da própria casa, não mencionado na principal festa que o seu pai já deu. Então é uma história muito comovente. Eu vou passar todo esse início da história de Davi e chegar ao momento em que Davi está com 33 anos de idade e se torna rei de Israel. 7 anos antes, Davi foi rei sobre Judá e reinou em Hebrom. O capítulo 5, se você começar a ler a partir do versículo 1, você vai ver essa história, o momento em que Davi se torna rei de Israel. Agora presta atenção em uma coisa. A maioria das pessoas dizem que Davi foi ungido rei em 1 Samuel capítulo 16, quando ele é convidado pelo seu pai de deixar as ovelhas e participar do almoço que ele está dando para Samuel em sua casa, depois que Samuel é enviado lá pelo Senhor e rejeita todos os irmãos de Davi. Mas naquele momento, Davi não foi ungido para ser rei. Naquele momento, Davi recebeu uma unção profética, porque ele vai se tornar rei de Israel anos mais tarde. Ele será ungido rei de Israel aqui no capítulo 5. E aqui nós temos uma grande primeira lição. Quando Deus liberar uma palavra sobre a sua vida, você precisa crer, mas entender que a partir do momento que ele libera uma palavra profética, até a fase do cumprimento dessa palavra profética, existe algo chamado processo. Entre a unção profética e a unção real, existe um processo. Quem está acordado? Existe um. Nesse processo você vai ter que obedecer seu pai. Nesse processo você vai ter que cuidar de ovelha. Nesse processo você vai ter que matar gigante. Nesse processo você vai ser perseguido. Nesse processo você vai se fingir de louco para sobreviver. Nesse processo você vai ser abandonado. Nesse processo você vai ser humilhado pela sua própria família. Nesse processo você vai ser esquecido. Enfim, nesse processo você vai enfrentar muitas dores. Então é maravilhoso pensar Davi como esse garoto que se tornou rei, mas nós sempre nos esquecemos dos processos. Davi passa um processo muito doloroso, mas agora o processo termina, ele se torna rei de Israel, unifica a nação. E aqui no capítulo 5, Davi se empenha a conquistar uma cidade, uma região que ainda não havia sido conquistada por Josué, no avanço da conquista de Canaã. E preste atenção, era a cidade dos Jebuseus. Cidade de quem mesmo, irmãos? Dos Jebuseus. E na cidade dos Jebuseus havia uma proteção natural, porque era uma cidade muito bem localizada, cercada por montanhas. Não era fácil conquistar essa cidade, aliás, o orgulho dos Jebuseus eram os muros dessa cidade. E quando Davi dispara para iniciar um confronto a fim de conquistar a cidade, o primeiro objetivo de um rei que sai para conquistar uma cidade, sai para conquistar um país, é um acordo de paz. Eles rejeitam o acordo de paz de Davi, não só rejeitam o acordo de paz, como ofende. Eles mandam o seguinte recado para Davi: os cegos e os coxos darão conta de destruir você e o seu exército. Os cegos e os coxos são mais fortes do que você e todo o seu exército. E Davi,
tinha muita força bélica, estratégia de guerra, ele era um estrategista de guerra. Davi, com o passar dos anos, se tornou um grande guerreiro e temido guerreiro. Ele tinha com ele, além dos seus valentes, um exército fiel e disposto a morrer para proteger o seu coração e a sua visão. Ele fica tão ofendido com a fala dos jebuseus, que ele reúne os principais soldados do seu exército e diz para eles o seguinte: quem matar a maior quantidade de cegos e coxos irá morar do lado do meu palácio, irá dividir porta comigo, eu vou honrá-lo e ele será reconhecido por toda a nação como aquele que trouxe a Davi a alegria da conquista da cidade dos jebuseus, cidade de Jebus. Então os soldados ficam inflamados com aquilo, sangue nos olhos. E Davi não só expõe para eles o desejo de uma possível vingança, como também dá a eles o mapa do acesso. Diz para eles: a única forma de nós entrarmos e invadirmos a cidade é pelos dutos de água. Um canal de água dará acesso a Davi e o seu exército até a parte interna da cidade. E é o que acontece, eles invadem a cidade. E os cegos e os coxos são assassinados a sangue frio. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Cego consegue se defender em um campo de batalha? Coxo, uma pessoa impossibilitada de andar, consegue se defender em um campo de batalha? O que é que os cegos e os coxos têm a ver? Então aqui está uma segunda lição. Não permita que a sua dor se torne a sua identidade. Eu vou repetir para ver se você entende. Não permita que a sua dor, seus traumas, as frustrações que você viveu, o que as pessoas falaram acerca de você, as calúnias, os enfrentamentos, tornem você o mal que eles falaram de você. Faça com que você se torne a dor que você está sentindo. Porque existem pessoas que se tornam amarguradas porque foram feridas. Existem pessoas que se tornam angustiadas porque foram machucadas. Existem pessoas que se tornam depressivas porque foram traumatizadas. Você não é o que a sua dor diz que você é. Você é o que Deus te criou para ser. E eu vim declarar uma palavra sobre a vida de alguém. Pare de punir quem está do seu lado em nome da dor que você tem sentido. Existem pais que estão punindo seus filhos, filhos que estão punindo seus pais, maridos que estão punindo suas esposas, esposas que estão punindo seus maridos em nome da dor. Eu não quero papo com você hoje. Eu te fiz alguma coisa? Você não me fez nada, a vida me fez. Não encosta em mim. Está com dor de cabeça hoje? Bem, não. Só não quero olhar para a tua cara. Te fiz alguma coisa? Não, a vida me fez. Em nome das dores da vida, você vai afastando quem você deveria ter por perto. Você vai perdendo a oportunidade de celebrar a presença de pessoas que te amam. Você vai perdendo a oportunidade de abraçar quem merece o abraço, de beijar quem merece o beijo, de dar atenção para quem merece atenção, tudo em nome da dor. A dor do cansaço, a dor da fadiga, a dor do esgotamento, a dor do abuso. Em nome da dor, você sem perceber vai matando aos poucos. Gente que não tem capacidade de enxergar o teu coração porque você não expõe. Cegos. Cegos para as tuas emoções. Meu pai não me entende. Já experimentou sentar com ele em um diálogo e expor tudo que você está sentindo? Você não se deu conta que ele é cego para o que você está sentindo? Por isso que ele não está entendendo. Porque fulana parece que não se esforça para vir até mim. Fulano parece que não se esforça para me dar o carinho, para me dar a atenção. Já parou para sentar e conversar? Talvez o que você vai encarar é um coxo dentro de casa. Uma mulher coxa dentro de casa. Que para estar onde você quer que ela esteja, estar onde você quer que ele esteja, você vai ter que pegar no colo. E não é assim muitas vezes que nós nos sentimos dentro das relações, dentro de casa? A gente sente a necessidade de aparentemente ter que pegar no colo alguém. Para ele fazer alguma coisa, para ela fazer alguma coisa que nós gostaríamos que eles fizessem. Porque nós somos orgulhosos demais
e a gente quer que o outro seja exatamente como nós somos, a gente, sem perceber, declara muitas vezes dentro de casa, na revolta, que nós gostaríamos de uma casa de clones e não de pessoas diferentes da gente. A gente, em nome do orgulho, vai matando os cegos e os coxos sem eles deverem nada. Então presta atenção, porque Davi dá uma ordem para matar os cegos e os coxos não tem nada a ver. Foi um cego que disse: vocês não reparam para mim, hein? Não! Foi um coxo que disse: vocês não dão conta. Não! Quem está falando são homens dotados para a guerra. Mas eles usam um exemplo para ofender Davi e conseguem ofender. E aqui está a terceira lição. Cuidado! A ferramenta que Satanás vai usar para destruir os vínculos que não podem ser destruídos é a ofensa. Tem um livro de John Bevere, chama A Isca de Satanás. Eu aconselho que você leia esse livro. E nesse livro, uma das iscas que Satanás usa, como um pescador que sai para pescar, e ele sabe qual é a isca certa para usar para conseguir pegar o peixe que ele quer pegar, Satanás também sabe. E sabe qual é a isca que Satanás costuma usar? Para capturar os cristãos, tirá-los do ambiente da comunhão, esfriá-los no ambiente da fé, matá-los espiritualmente dentro da igreja. Ofensa. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: cuidado com a ofensa. Quantas vezes você se sentiu ofendido dentro da casa de Deus? Vamos ser sinceros? Isso acontece com frequência, não acontece, irmãos? A gente se sente ofendido quando a pessoa que nós gostaríamos que nos desse atenção não nos dá. A gente se sente ofendido quando alguém que nós gostaríamos que nos cumprimentasse não nos cumprimenta. A gente se sente ofendido quando não recebe a atenção que gostaria de receber. A gente vai se sentindo ofendido. E o Satanás, usando a ofensa como isca, vai acessando o nosso coração. E a gente, sem perceber, vai matando à nossa volta quem deveria permanecer vivo. Deveria permanecer vivo por quê? Porque merece? Porque é extraordinário? Não, porque não tem a capacidade de se defender. Quantas vezes, em nome da ofensa, você maltratou os seus pais? Sentiu ofendido com algo que seu pai te falou? Sentiu ofendido com algo que sua mãe te falou? Aí, ofendidinha, maltratou pai e mãe. Já pensou se o teu pai e tua mãe tivessem sido recolhidos por Jesus naquele dia? Como é que você ia ficar? Percebe? Em nome da ofensa, você deixa de dar o abraço que pode ser o último. Você deixa de dizer o eu te amo que pode ser o último. Você deixa de dar o beijo que pode ser o último. Cuidado! Porque a ofensa pode estar te separando e matando dentro de você quem deveria permanecer vivo. Tem gente que nem sabe porque é que você se distanciou. E você está achando que está punindo a pessoa e está se punindo. Tem pai que nem sabe porque meu filho não está me comentando mais. Minha filha não está me comentando mais. Aí o pai vai perguntar: filho, está tudo bem? Está tudo bem. Filho, está tudo bem? Está tudo bem. Numa grosseria, numa arrogância. E o seu pai e sua mãe cegos e coxos, impossibilitados de acessar o seu coração para saber o que está acontecendo. O contrário também acontece. Pais maltratam seus filhos e agem da mesma forma. Bom, acho que Deus está querendo falar com alguém que não está no culto hoje, não é? Será que Deus errou? Reuniu o pessoal errado aqui hoje de manhã? Então preste atenção no que eu vou dizer para você hoje aqui. Preste atenção. Nós precisamos nos atentar para não invadirmos a terra da nossa promessa assassinando quem deveria permanecer vivo. E muitas vezes, para alcançar a promessa de Deus na nossa vida, a gente vai matando pelo caminho pessoas que deveriam permanecer vivas. Em nome da conquista, amigos que hoje te faz falta. Em nome da conquista, parentes e familiares que hoje te fazem muita falta. Em nome da conquista, pessoas que já partiram desta para a eternidade, te deixou muita saudade. Aí você pensa assim: deveria ter abraçado mais. Uma das coisas que eu mais fiz em Buritama, nos 3, 4 primeiros anos que eu pastoreei aqui, eu falo isso para a igreja constantemente, foi velório. Eu fiz um velório na cidade, e aí depois desse velório, a família era muito grande, depois desse velório, toda semana, quase que toda semana, aqui em Buritama acontece um negócio espiritual, já orei a Deus por isso, que é assim, fica um tempo,
Não tem velório nenhum. Aí de repente tem o primeiro, aí 7, 8. Aí para, dá uma pausa. 2, 3 semanas, tá tranquilo, sem morte, daqui a pouco 12. É assim. 3, 4, numa pancada só. E aí com faixa etária de idade parecida. Já reparou? Já prestou atenção ou não? Você olha lá na plaquinha, 56 anos, já dá um gelo no coração. Quem tem 56 já começa a pensar, meu Deus do céu, meu Deus, me livra, Senhor, me livra. Aí depois 57, 58, 46, é assim, sempre a mesma média. E eu fiz alguns velórios. E tem uma coisa em comum em todos os velórios, independente se a família tem posse, não tem posse, se é classe social alta, se é classe social baixa, independente. Tem algo em comum em todos os velórios. Todo mundo chora a saudade. E você sabe o que é saudade? Você sabe qual é a verdadeira saudade que eles sentem? É a saudade da possibilidade. Essa daqui destrói, irmãos. Não é a saudade do que foi feito, é a saudade da possibilidade, é a saudade do que poderia ser feito. Eles choram porque poderiam ter dado o abraço. Choram porque poderiam ter dito eu te amo. Aí eles vão na beira do caixão e ficam, eu te amo. Ah! Não vai ouvir mais. Irmão. Quando você está lá, você está extravasando a sua dor, mas quem está ali não pode mais sentir o calor do seu abraço, está gélido. Quem está ali não pode mais sentir o coração palpitar mais forte por ouvir você dizer, eu te amo. Não pode, porque o coração parou de bater. Cuidado, para quem em nome da conquista, você não deixe pelo caminho os cegos e os coxos. Quantos entenderam até aqui? Digam amém. A ofensa é o seu inimigo, não as pessoas que estão à sua volta. Você deve lutar contra a ofensa, não contra o ofensor. Não deixando a ofensa entrar no seu coração, não deixando a ofensa chatear e magoar você, não deixando a ofensa matar você e os seus sentimentos. Que a estratégia de Satanás é pegar a ofensa que você recebeu, fazer do ofensor o seu pior inimigo, machucando seu coração, ferindo você profundamente. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Eu vim dizer para essa igreja, redirecione a sua mira na direção certa e pare de matar quem deve permanecer vivo dentro de você. E tem gente aqui que em nome da ofensa está matando os cegos e os coxos. Lembra como é que Jesus se comporta diante da ofensa? Se tu é filho de Deus, desça daí, prova para todo mundo. E antes dele chegar lá e ser pendurado naquele madeiro, esbofetearam a sua face, cuspiram no seu rosto, jogaram coisas podres nele, humilharam, escarneceram dele. E quando ele está com os braços estendidos, porque é assim que a igreja vai para a cruz, ela não vai fechada, ela vai aberta para declarar, eles são cegos, eles são coxos. Foi isso que Jesus declarou, não foi? Foi. Quando ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Cegos, coxos. Mas o que é que Davi faz? Davi passa o fio da espada aos cegos e os coxos. Mas Deus vai dar uma lição para Davi. O que acontece é o seguinte, se não bastasse, Davi bota uma placa na cidade e cria uma lei. O versículo 8 que nós lemos. A lei é a seguinte, por isso não entrará na cidade, nem cegos, nem coxos. Tem alguém comigo aqui? Vamos raciocinar? Imagina nós que somos pais, se de repente por uma ocasião natural, na concepção do nosso filho ou filha, ou por um acidente, nós tivéssemos um filho que nascesse cego ou coxo, e que chegasse na gente e dissesse assim, papai, meu sonho é conhecer a cidade de Davi, a cidade de Jerusalém, a cidade que Deus chama cidade dele, eu queria ir lá. Aí o pai, filho, não pode. Filho, você não pode entrar na cidade. Por que não, pai? Porque tem uma lei. Ué, mas o que aconteceu? Então, Davi se sentiu ofendido. Quando conquistou a cidade, matou todos os cegos e os coxos e botou uma placa. Aqui não entra cego nem coxo. Imagina você, não o seu filho, mas você.
ser impossibilitado de entrar na cidade chamada de Cidade de Deus. Porque nasceu cego ou ficou cego? Porque nasceu coxo ou ficou coxo? Imagina alguém que tinha um sonho de residir nessa cidade, se mudou para lá, mas caiu, fraturou as pernas. Na época a medicina não era avançada como hoje, fazia cirurgia, remendava o osso. Não pode andar mais, tem que mudar de cidade, porque aqui não é permitido cegos e coxos. Perdeu a visão, tem que mudar de cidade. Olha só o que a ofensa gerou no coração de Davi. Ele criou um muro, ele fechou as portas. Não tem acessos. Era uma mensagem de Davi para o mundo. Quem me ofende, paga caro. E quantas vezes nós queremos enviar a mesma mensagem para o mundo quando vamos para nossas redes sociais? Quantas vezes nós tentamos fazer o eco da nossa dor chegar por toda parte como se fosse o eco da nossa vitória? Mexeu comigo, arrumou problema. Se pisar na bola comigo é uma vez só, como se você nunca pisasse na bola com ninguém. Se eu não fui com a cara, nem tenta aproximação. Quantas vezes você quebrou a cara se aproximando de alguém que você julgou mal e percebeu que aquela pessoa era um doce de Deus para a sua vida? Então, preste atenção. Deus vai dar uma lição para Davi. Tem a placa, tem os assassinatos, e Davi está sentado um dia no palácio. Está um tédio danado, não tem guerra, não tem inimigo. Sentado no trono, olhando para tudo que ele conquistou. E dá uma saudade em Davi de um amigo que ele tinha chamado Jonatas. Qual que era o nome do amigo? Que saudade que dá em Davi. Quem já sentiu saudade de um amigo? Se mudou para longe ou que morreu? Quem já sentiu? Já? Dá uma saudade em Davi. E Davi se lembra de um dia que ele não era ninguém ainda. Ele não era rei, ele era só alguém ungido profeticamente. Estava sendo perseguido por Saul, pai de Jonatas. E a Bíblia diz que Jonatas amou tanto Davi, que mesmo sabendo que o seu pai queria o matar, o protegeu. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui de um jeito tão poderoso essa manhã. Eu queria que você raciocinasse comigo isso aqui. Quem é de Bíblia já entendeu para onde o rumo vai? Já entendeu? Meu amigo ali já falou, já sei. O Jonatas e o Davi fez uma aliança. Viu se eles pegaram na mão do outro e falaram assim um para o outro: eu vou proteger sua família. Jonatas, se você reinar, proteja a minha casa. Jonatas, eu protejo Davi. Mas Davi, você tem que me prometer, quando você assumir o trono, você vai proteger a minha família, custe o que custar. 2 amigos que a morte separou. E Jonatas morreu de uma forma linda, lutando para defender o seu pai. Davi se lembra e dá uma saudade, foi o amigo mais íntimo que Davi teve. E Davi agora é rei, mas sente a falta do calor daquela amizade. Por isso, nunca despreze o tempo de uma amizade verdadeira. Ciclos podem mudar, mas abraços verdadeiros são inesquecíveis, irmãos. Chegará o dia em que a dor da solidão te fará lembrar do valor daquele abraço. Por isso, abrace agora. Abrace agora. Alguém está entendendo isso aqui? Isso pode ser um recado de Deus para a vida de alguém aqui hoje. Preste atenção. Davi está tão comovido com aquela saudade que ele começa a perguntar para os seus guardas: tem alguém da casa de Saul? Sobreviveu alguém? Tem alguém da família do meu amigo para que eu possa me compadecer, para que eu possa ajudar? Eu tenho uma aliança, eu tenho um pacto, eu preciso cumprir a minha promessa. Eu sinto falta do meu amigo. Aí alguém diz assim para ele: rapaz, tem um servo de Saul aqui com a gente, é o Ziba. Manda chamar. Aí o Ziba chega. Aí Davi: Ziba,
tem alguém da casa do seu senhor Saul para que eu possa me compadecer? Aí Ziba, todo falso, ó, todo falso. Meu senhor Davi, tipo assim, meu senhor é o senhor. Aí Ziba, meu senhor Davi, tem sim, tem. Filho de Jonatas. Aí imagina o olho do Davi brilha assim, ó. Filho de Jonatas? Filho de Jonatas sobreviveu? Qual deles? Me diga. É Davi, mas tem um porém. Como assim porém? Ele é coxo, de ambas as pernas. Não dá nem para a gente fingir que ele anda. Ele é daquele tipo que a gente tem que carregar no colo. Imagina Davi agora, irmãos. Tem uma lei. Ele tinha um problema de ofensa com coxos e cegos. Vai ter que encarar toda a nação agora e revogar a lei. Vai ter que mudar o pensamento dele sobre os coxos e os cegos. Então Davi diz assim, então vai lá, manda chamá-lo e tragam para mim. O pessoal em Jerusalém não está entendendo muita coisa. No dia seguinte, as pessoas se levantam pela manhã e está tendo uma tarefa, um motim do lado de fora, em todos os portões da cidade. Um burburinho ecoa dentro da cidade. Davi mandou tirar a placa, Davi mandou tirar a placa. As pessoas saem para fora. E qual é a placa que Davi está tirando? Porque naquela época as notícias das cidades eram escritas em placas de madeira ou em pedras e penduradas sobre os portões principais. Inclusive, os fóruns da cidade ficavam nos portões. Onde que os anciões das cidades antigas julgavam as causas? Nos portões da cidade. Era ali que ficava o fórum da cidade. Então, o que é que Davi está fazendo? Davi está tirando as placas. Que placa? Aquela que diz que coxo e cego não pode entrar. As pessoas não estão entendendo muito o que está acontecendo. Será que Davi vai dar uma limpada na placa? Vai mudar alguma escrita? Escreveu alguma palavra errada? Mas de repente chega uma carruagem. A carruagem para no portão da cidade. E eles estão imaginando, é a carruagem do rei. Vai descer alguém importante aí. E quando desce um homem ressequido, porque morava numa cidadezinha chamada Lodebar, que não prestava para produzir nada. Então comer bem ele não comia, certeza. Vestir bem não vestia, certeza. Era uma cidade miserável, de improdutividade. Por que ele estava morando lá? Ele estava morando lá por um motivo, se escondendo de medo de Davi. Aliás, era o descendente legítimo do trono. Na sequência de sucessão, quem deveria assumir o trono não era Davi. Davi assumiu o trono porque foi promessa de Deus. Quem deveria assumir o trono por sucessão era Mefibosete. Quem está aqui, diga amém. Ele tinha medo. Ele está achando que quando ele chegar em Jerusalém, ele vai ser assassinado. Você imagina a cidade agora olhando para um homem levado no colo, nos braços de outro homem até o palácio. Sobe as escadarias. Qual é o nome dele? Mefibosete. De onde ele vem? É filho de Jonatas. Por que que ele está sendo levado no colo? Porque ele é coxo. E Deus está dando uma lição para Davi. Você nunca vai manter de fora da sua vida quem eu criei para fazer parte do lado de dentro dela. Você não tem autoridade, Davi, para dizer que os limites da cidade são dados por você. Até porque a cidade, antes de ser de Davi, a cidade é de Deus. Então, você vai tirar a placa. Você vai fazer mais uma coisa por ele. Deus está orquestrando a história. Consegue ver comigo a cena? Mefibosete chega. Davi está no final da escadaria, na porta do palácio, esperando com um sorriso no rosto e lágrimas nos olhos. Será que ele parece com Jonatas? Será que ele tem traços que lembram o melhor amigo de Davi? Davi está lá cheio de expectativa. E aí chega, magro, fédido, nos braços de alguém. Davi, quando olha, o texto diz que Davi fica tão constrangido que ele já chega dizendo assim: olha, Mefibosete, vai ficar tudo bem,
tudo que era de Saul eu estou entregando para você, palácio, riqueza. E o que Mefibosete vai fazer com isso? Porque na cabeça de Davi, poxa vida, ele passou fome, necessidade todo esse tempo, porque eu não sabia da sua existência. E na cabeça de Mefibosete, ele vai me matar. Olha como está a mente dos dois. E a cidade toda olhando e pensando, mas aqui não podia entrar coxo? Imagina o sacerdócio. Mas aqui não pode entrar coxo. Imagina os juízes. Mas tem uma lei, como é que Davi muda a lei do dia para a noite? O que as outras nações vão pensar da gente? Davi está olhando para Mefibosete, a única coisa que ele pensa na cabeça dele é o que eu posso fazer para mudar essa história. O que eu posso fazer para restaurar a vida dele. O que eu posso fazer? Aí então Davi diz assim, olha, Davi percebe, o olhar de Mefibosete diz assim, Mefibosete, por que você me olha como um cão? Mefibosete, por que eu estou olhando para os seus olhos e eu estou vendo nos seus olhos, não o meu retrato, mas de um monstro? Responde Mefibosete, é simples. Ué, a vida inteira eu estou me escondendo, porque as pessoas vivem me dizendo que você quer tirar minha vida. Agora eu estou aqui e não posso me defender. Então Davi diz assim, Mefibosete, a partir de hoje, você vai morar na minha casa. Você vai vestir as minhas roupas. Você vai comer da minha comida. Todos os dias, preste atenção, para você não roubar essa palavra de alguém. Todos os dias, quando eu e minha família nos assentarmos à mesa, você estará à mesa com a gente. E essa é a declaração que mais ressalta no texto, porque Davi repete isso por algumas vezes. Você estará à mesa comigo e com a minha família. Se coloque de pé, por favor. Agora, irmãos, consegue visualizar a cena comigo? Mefibosete é levado para tomar o banho do palácio. Suas roupas são trocadas. E a primeira refeição vai acontecer. E essa primeira refeição que vai acontecer, ela vai ser um marco para todos nós. Porque Mefibosete era coxo de ambas as pernas. Olhe para alguém e diga assim, da cintura para baixo, ele era imperfeito. E por que ele era imperfeito? Porque para sobreviver, a serva do seu pai pega o garotinho nos braços quando ainda é criança e sai correndo com ele. No desespero para tentar salvar a sua vida e a vida do garoto, cai com o garoto nos braços. O garoto cai e fratura as duas pernas. Presta atenção, o garoto nasceu perfeito e perdeu os movimentos da perna por causa de uma queda. Alguém entendeu essa parte aqui? Meu irmão, você precisa entender essa parte. Eu fiz essa volta toda para chegar aqui. Diga comigo, ele nasceu perfeito, mas a queda quebrou suas pernas. Deus criou Adão perfeito. Mas o pecado original, o pecado de Adão, quebrou suas pernas. Por isso a Bíblia trata o homem pecador como homem caído. Por isso a Bíblia diz, o justo pode cair. 7 vezes o Senhor tornará a levantá-lo. A Bíblia trata a prática do pecado como uma queda. E a natureza pecaminosa como a nossa impossibilidade de caminharmos até Deus. Presta atenção, porque a Bíblia diz que por causa do pecado o homem foi separado, destituído da glória de Deus, ou seja, por causa do pecado nós somos incapazes de irmos até Deus com as nossas próprias pernas. Então quem é o Mefibosete da história? Somos nós. Somos nós. E quem é o Davi antes de baixar as placas? Nós também somos nós. Temos dificuldade de perdoar, que em nome da ofensa levantamos muros, placas, aqui não entra, aqui não entra, aqui não acessa, aqui não entra. Somos nós. Mas e agora? Agora o cenário mudou. Porque da cintura para baixo, ele era um homem imperfeito, mas da cintura para cima, ele era um homem perfeito. Ele só não podia andar.
Inclusive, o que poucos sabem é que Mefibosete, lá em Lodebar, teve filho. Ninguém o impediu de ser frutífero. Ele só não podia andar. Mas no dia seguinte, quando Mefibosete foi colocado na mesa com Davi, todos se assentam na mesa. O que acontece com as imperfeições de Mefibosete? Na mesa, desaparecem. Eu acho que você não entendeu, não. Eu vou explicar, colocar de uma outra forma. Não podia entrar coxo, agora entrou. Não só teve acesso, está sentando à mesa do rei. E quando ele se assenta na mesa do rei, o banquete da graça vai cobrir as suas imperfeições. Eu vim lembrar você que nós não fomos chamados para o palácio porque merecíamos. Nós fomos chamados para a presença de Deus porque Ele se lembrou da aliança que fez com o homem. Eu quero lembrar você que nós não nos assentamos à mesa do Senhor porque somos bons. Não subimos as escadas com as nossas próprias pernas. Nós fomos levados nos braços do Espírito Santo, e Jesus nos deu o direito de nos assentarmos à mesa com Ele. Eu vim lembrar você que nós somos o Mefibosete da história. Nós não podemos, nós não conseguimos, nós não somos capazes, nós não somos merecedores, mas o banquete da graça cobre as nossas imperfeições. A gente não se assenta na mesa porque somos bons, nós nos assentamos à mesa porque a graça dele nos cobriu. Oh, glória a Deus! Oh, glória! É por isso que o pecado nos derrubou, sim! A queda original nos impossibilitou, sim! Mas um dia, o maior dos milagres aconteceu. Deus se tornou homem na pessoa de seu Filho. Ele sim pagou o preço por nós. Desceu até a nossa Lodebar. Baixou as placas dos portões celestiais e disse: o Natan entra. Ah, sim, ele entra, ela entra, ele volta, ela volta. E quando chega a reunião da ceia, em que a igreja se reúne para sentar-se à mesa com o Senhor, nós somos lembrados que um dia Deus, no seu palácio celestial, olhou para nós e disse: é agora que eu resgato ele, é agora que eu resgato ela. E aí a gente não podia ir até ele com as nossas próprias pernas. O Espírito Santo, que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como mensageiro de Deus, nos pegou nos braços, nos levou para a sua presença, nos arrancou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você lembra quem a gente era? Tem gente aqui que era cachaceiro. Tem gente aqui que estava preso nas drogas. Tem pessoas aqui que estava mergulhada no pântano do mundo. Tem gente aqui que, mesmo crescendo dentro da estrutura da igreja, estava impossibilitado com as duas pernas. Quem levava eram os pais, mas o coração estava distante. Tem gente aqui que o marido não sabe, a esposa não sabe, os filhos não sabem, mas Deus sabe o tamanho do embaraço que você se envolveu, o tamanho da sujeira que você se meteu. E sabe por que você não está mais lá? Você sabe por que nós não estamos mais lá? Porque Ele foi até a nossa Lodebar, nos pegou nos braços, nos pegou no colo e nos fez subir as escadarias do Palácio Real, nos colocou sentadinho na mesa e disse: lá em Lodebar você é um coxo, lá em Lodebar você não anda, mas aqui na mesa a coisa muda, aqui na mesa é diferente, aqui na mesa não! Oh, meu Deus! Imagina, quem não viu Mefibosete chegando, entrando no palácio para trabalhar no dia seguinte. Tem um convidado diferente.
Ele é bonito, perfeito, né? Gente, você viu quem está sentado na mesa? Que homem bonito, você viu? Você viu lá? Aí ele faz a refeição, ele come com todo mundo vai levantando da mesa e vai saindo. Davi afasta a cadeira, se aproxima de Mefibosete e o pega no colo. Mas como assim? É que na mesa ele é perfeito. Quero te convidar a refletir sobre isso essa manhã, queridos. O Senhor nos colocou na mesa e no banquete da graça. As nossas imperfeições são cobertas. É por isso que está escrito que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É por isso que está escrito. Por isso. Então eu quero convidar você a não só uma reflexão, mas convidar você a orar agora do seu lugar. E nessa oração eu quero convidar você a se lembrar quem você é, quem Deus é. O Pai, o Rei que não te excluiu, mas que te incluiu. Baixe as placas. O Pai, o Rei que te colocou para se assentar na mesa e não te isolou em um quarto escuro, não te colocou no porão da vida. Abaixe as placas. Quero te convidar a falar com Ele agora, porque Ele te colocou na mesa. Na mesa. Quando ninguém acreditava, Ele te colocou na mesa. Quando ninguém te ouvia, Ele te colocou na mesa. E mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de intimidade. Mesa é lugar de partilha. Ele te colocou na mesa e partilhou de tudo que é direito dele. Você não tem acesso às promessas porque você merece. Você tem acesso às promessas porque Ele repartiu com você. Na mesa, Ele ceia com a gente e a gente ceia com Ele. É por isso que Jesus disse à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Eu vim te tirar daí, eu vim te arrancar de Lodebar. Se você abrir a porta, eu entro. Te coloco na mesa. Me assento com você. Você ceia comigo e eu ceio com você. Você conta para mim tudo e eu reparto com você tudo o que eu tenho. A mesa é o lugar onde você expõe para Ele quem você é. Porque pode ser que os estranhos e os convidados, ao chegarem na mesa, não saibam o que é que está escondido debaixo dela. Mas aquele que te colocou na mesa sabe, e ainda assim não te tirou de fora. Aquele que te colocou na mesa sabe, e ainda assim não teve vergonha de você. Aquele que te colocou na mesa sabe, e ainda assim não te excluiu. Ele te colocou na mesa mesmo sabendo quem você é. Então eu quero te convidar a orar essa manhã comigo. E nessa oração, lembre-se e agradeça. Lembre-se e convide. De onde Ele te tirou, os momentos em que Ele te pegou no colo porque você era incapaz de andar sozinho, era incapaz de decidir sozinho. Lembra quantas vezes Ele te colocou na mesa e o banquete da graça cobriu as suas imperfeições. Ele não estava omitindo nem ocultando suas falhas. Ele só estava dizendo para você que na mesa dele, na mesa dele,